Foi um alívio imenso que senti quando meus pés tocaram no chão. Eu pensei, bem, não foi tão ruim assim. O que torna o canionismo técnico assustador é que depois de descer um rapel, a menos que a gente deixe a corda de escalada lá, não tem como voltar. A gente não tem escolha a não ser continuar. O desfiladeiro provou ser muito mais difícil do que os irmãos esperavam. E agora estão horas... Cuidado, está bem. Pude vê-lo por um tempo, antes que ele desaparecesse de vista. E eu lembro de ter dito para ele pensar em coisas boas. E também que ele ia conseguir. De acordo com as anotações da trilha, Jeremy deveria sair do desfiladeiro em 4 horas, mas até agora a rota se mostrou mais difícil e mais lenta do que esperado. Acho que nós dois acreditamos piamente que eu sairia logo e que conseguiria ligar para alguém. E que também íamos tirá-lo de dentro daquele desfiladeiro. Eu não fazia ideia do que realmente iria acontecer. Mas Jeremy não consegue encontrar a trilha que o levará de volta ao carro para sair do desfiladeiro. E ele está ficando sem luz do dia. Quando tudo passou de claro para escuro, era muito difícil saber o quanto que... aos efeitos da imobilidade e ao frio cortante. Ele sente que está começando a perder a consciência. Eu sabia que se dormisse, se ficasse muito confortável, talvez eu não acordasse mais. E estava pensando, eu precisava encontrar algo que me mantivesse alerta, que me impedisse de entrar em choque. E lá estava eu, sentado ali, pensando na minha família, minha esposa. Então, por mais doloroso que fosse, eu me obriguei a levantar e a suportar aquela dor. Tentei colocar meu corpo sob controle. A dor disparava pelos meus nervos, subindo até o joelho. Foi terrível, mas me acordou. Desse jeito, não vou sobreviver. Eu estava enlouquecendo. Estava ficando louco. Como você sabe disso? Meu lado emocional, Não! eu não sentia que estava falando com Deus. Certeza que é por aqui? Mas eu precisava falar com alguém. Estou indo na direção errada. Às vezes eu era tomado por pensamentos horríveis. E se o Justin não aguentasse? Sabe? Por que ele que estava sentado ali e não eu? E lá estava eu. Parecia que já tinha se passado eternidades desde que Jeremy tinha ido. E, bem aos poucos, comecei a perceber mudanças na luz. Lá no alto, acima de mim, parecia talvez um pouco diferente. E a menos que eu estivesse tendo alucinações, que eu estivesse começando a ver coisas, eu tinha sobrevivido à noite. Era como se fosse um novo despertar. Era um novo dia. E eu... Até o topo dele, e era cerca de 18 metros até o fundo. Eu não tinha uma corda nem um arnês, então meu pensamento foi o seguinte: Pula. Boa ideia. eu ia pular lá do alto para dentro da poça d'água. Jeremy está tão exausto que isso está afetando seu julgamento. Não há chance de sobreviver a esse salto. Pula, pula. Isso. Então, peguei uma pedra e joguei lá embaixo. Lembro de ver a pedra caindo pelo ar e atingindo a poça. Na mesma hora, minha mente mudou. Eu pensei, não. Foi como ter de fazer o impossível.
Para Justin, a luz do dia traz uma nova sensação de esperança de que o resgate esteja a caminho. Eu podia ver a luz do sol mudando nos penhascos acima de mim. E estava chegando mais perto de mim. Pela primeira vez, estava esquentando um pouco. Desde tudo o que aconteceu, era quase suportável. E estava sentado, passando o tempo, calculando na minha cabeça que horas eram. Eu estava me sentindo muito bem sobre onde eu estava. E eu estava me sentindo muito bem sobre onde Jeremy estava. Estava pensando que provavelmente ele já tivesse chegado no acampamento. E tinha ajuda vindo. Eu ia sair dali e teria uma história incrível para contar. Eu pensava, tomara que minha esposa não me mate quando eu chegar em casa. Eu estava lá deitado. E estava... Coisas mais difíceis que eu já tive que escalar na minha vida. Ai! Estava pensando que a essa altura eu já deveria ter visto alguém. Tive que aceitar o fato de que, por mais otimista que eu estivesse sobre tudo isso, e por mais esperançoso que eu estivesse sobre minha situação, não parecia que Jeremy estava indo muito bem. E agora as coisas não estavam parecendo muito boas para mim. Quando me lembro de tudo isso, escalar todas essas pedras. Talvez, ao encarar a impossibilidade, consegui encontrar um caminho. Em algum lugar, uma força dentro de mim e habilidades que eu não acreditava que tinha ou que sequer existiam. É estranho de se pensar. E eu realmente não sei como. Mas eu consegui. Jeremy! Jeremy! Eu pensei no meu irmão lá fora, em algum lugar. Fiquei imaginando ele, congelado em algum lugar, porque estava frio demais. E ele não conseguia. Comecei a perder a esperança. Socorro! E comecei a pensar que talvez ele estivesse morto. Mas enquanto Justin lida com seus medos, quilômetros abaixo no desfiladeiro, Jeremy é repentinamente confrontado por seu terrível erro. Ele esbarra na saída do desfiladeiro lateral. Desorientado pela escuridão, ele simplesmente passou sem perceber na noite anterior. Era tão óbvio. Eu não conseguia entender como eu podia ter errado, a não ser pelo estado mental em que eu estava. Eu devia ter visto, devia ter percebido. Finalmente, Jeremy tem a chance de sair do desfiladeiro e pedir ajuda para o irmão. Com certeza se devia acreditar que realmente estava lá ou não. E eu me aproximei, e realmente era. Eu nem tinha pensado na minha própria condição física. Eu estava um caco. E, sabe, estava meio que surpreso pelo fato de eu ainda estar vivo. Jeremy deveria ter levado apenas 5 horas para chegar ao acampamento. Ter se perdido significa que já se passaram mais de 26 horas. Abri o carro e peguei o celular dele.
mas estava descarregado. Conectei no acendedor do carro. Liguei para conseguir energia e esperei um pouco. Depois do esforço sobre-humano que Jeremy fez para escapar do desfiladeiro, ele enfrenta uma última cruel reviravolta do destino. Mas não consegui sinal nenhum. Lembro de segurar o telefone sobre o teto do carro e não consegui sinal. Enquanto Jeremy tenta conseguir ajuda, Justin está lutando apenas para passar de uma hora para outra. Tudo o que eu queria era deitar e simplesmente dormir. Eu só queria dormir um pouco. E eu pensei em como seria fácil fazer isso. Estava esperando passar por mais uma hora. Eu tinha que conseguir aguentar mais 2 horas. Aí eu ia conseguir passar dessa hora. E assim, o tempo passou. Justin está começando a perceber que enfrentaria mais uma noite no desfiladeiro. Uma noite que ele não espera sobreviver. Dia 3. Conforme o sol nasce após uma segunda noite, exposto a temperaturas abaixo de 0, e sem saber se seu irmão está vivo ou morto, Justin sabe que não consegue sobreviver por muito tempo mais. Olá? 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 Ei! E então, de repente, com o canto do olho, vi um rosto surgindo por trás da pedra. E acho que provavelmente nós dois ficamos surpresos em ver um ao outro. Estamos te vendo! Ele está ali. Encontramos ele. Eu nem podia acreditar, sabe? Eles estavam ali. Eles conseguiram. Eles conseguiram descer. Foi maravilhoso. Base, por favor, responda. A única forma de se conectar com o mundo lá fora se foi. A única coisa que poderia nos salvar não era capaz de se comunicar comigo. Nigel! Está tudo bem? Gente, desculpa mesmo. Derrubei o rádio. Eu quebrei. Nigel, seu rosto. Não percebi nada. Não percebi o que estava acontecendo. E ele olhou para mim e eu pude sentir a mão dele puxar a balaclava que eu vestia para cima. E não conseguia sentir frio. Sentia dormência, mas nada além. Olho para Nigel e fico em choque. Inchado como uma bola de futebol. Eu não sei quanto ele vai aguentar. Temos que tirar ele daqui. Vamos entrar, tá? Steve, sinto muito. Talvez vocês dois possam seguir em frente. Eu sei como é importante para vocês chegar no topo. Olha, não vamos nos preocupar com isso agora. Tá bom? Steve e Anthony lidaram bem com isso, na verdade, e eu senti uma culpa enorme. Ainda sinto. Vamos descer e ir logo pro hospital. A montanha vai estar aqui no próximo ano e no ano seguinte. Se deixarmos o Nigel assim, ele pode não aguentar. Precisamos descer. Com o rádio quebrado, toda a chance de comunicação se foi. É uma corrida contra o tempo para Steve e Anthony descerem a montanha com Nigel. Assim que começam a descida, a equipe percebe que Nigel está sofrendo mais que um mero congelamento. Ao voltarmos, ficou claro que Nigel estava com dificuldades e não percebemos que sua visão estava tão ruim assim. O inchaço no rosto de Nigel fez com que seus olhos se fechassem. Ele está ficando mais fraco e confuso, mais devagar a cada passo. É uma sensação de perder o controle. Nigel! Vamos lá! Vamos, cara. Continua.
Você vai ficar bem? E você? Te vejo mais tarde. Steve! Vê por onde anda. Consigo ouvir um murmúrio no fundo da minha mente. E o Steve se afasta. E aí? Olho pra ele de olhos apertados, pensando: Steve, pra onde você tá indo? E ele se foi. Nigel, vamos ficar aqui por um tempo, certo? Sim? Tento afastar isso da mente, mas é evidente que há uma chance de que Nigel possa morrer. É uma experiência estranha ver Steve indo sozinho. É uma enorme responsabilidade fazer essa descida e sinto o peso dela. Respire fundo. Vamos lá. Descendo, certo? Aqui. Tá bom. Firme. Há uma rachadura. E eu caio. Em poucos segundos de queda, a adrenalina faz minha mente correr como se fossem minutos. Não há como cravar a piqueta no gelo para frear, pois isso provavelmente arrancaria meu braço. Preciso parar. Steve caiu cerca de 335 metros. Nem acredito que ainda estou vivo. A queda deveria ter me matado. Steve feriu gravemente ambas as pernas. A direita está fraturada, mas a esquerda está despedaçada em 12 lugares. Ele está acima de 5.000 metros, nestas condições, e distante da rota que esperava conseguir ajuda. Mais de 185 metros acima dele, seus amigos esperam pelo resgate que pode nunca chegar. Ainda não podemos comer ou beber nada, e já se passaram quase 36 horas desde que partimos, sabe? É muito tempo sem comer nada. Há pouco que podemos fazer para nos mantermos aquecidos sem gastar nossas energias. Sem saber exatamente qual será o próximo passo. E nós estamos contando piadas de crianças, que são muito engraçadas. E ter alguém ali com você é maravilhoso. Ele está sendo como uma babá e fazendo isso muito, muito bem. Nigel sentiu as extremidades começarem a congelar. Estão piorando bem rápido. Nigel está extremamente fraco, com muito frio, e, neste estágio, eu também estou com mais frio. Vamos colocar a luz. E agora vem o grande teste. O que vou fazer? Se eu não colocar peso na perna, não tem como saber, nunca vou sair daqui. Vamos tentar. Estou sentado na neve, me perguntando o que diabos vou fazer. Não consigo me levantar e andar.
Tento me rastejar. Eu tenho um apito. Começo a apitar pro caso de ter alguém do outro lado da borda. Estou lá sentado, pensando no que mais posso fazer para chamar a atenção. Não tem mais nada. Eu os decepcionei. A gente estava sendo levado para outra plataforma de gelo. Quando eu vi, estendi a mão e me segurei. Tentei evitar ser levado para baixo. Mas, obviamente, o rio era tão forte que não teve jeito. E o teto dessa plataforma é ainda mais baixo que o da anterior. Na segunda plataforma não tinha como respirar. Achei que eu já tinha dado meu último suspiro. Meu pai e eu ficamos com muitos arranhões na parte de cima da cabeça, porque a gente tentava a todo custo encontrar um espaço. Esse é o rio Tiniaguk. O rio que Blake pensou ter atravessado mais cedo. Mas aquele era só um afluente menor. Seu pai tinha razão. O Tiniaguk é grande demais para atravessar. Chegar em Bethel será impossível. Eu meio que perdi todo o otimismo assim que me dei conta que não tinha como atravessar aquilo. Era muito extenso, gelado e com muitas correntezas. É um beco sem saída. Blake desafiou seu pai e as regras básicas de sobrevivência ao partir sozinho em busca de ajuda. Sozinhos, os dois correm muito mais risco. Fiquei em dúvida se eu devia ficar, porque eu não estava tão longe do meu pai. Sem dúvida, me senti culpado de ter colocado ele nesse aperto. Agora, o desgaste mental e físico dos últimos 2 dias finalmente... Todo aquele fogo se transformar em um inferno completo. Ele precisa salvar parte da chama para uma nova fogueira. Caso contrário, pode congelar de frio e ficar indefeso contra os animais selvagens da região. Não, você precisa voltar! Precisa encontrar ele! Ele não pode sair, tem que estar lá! Você não procurou direito! Ele nem consegue andar! Fiquei preocupado com ele. Era pro meu pai estar visível. Procura meu pai! Eu caí de joelhos. Blake escolheu não seguir o conselho do pai e o deixou por conta própria. Agora encara uma possibilidade assustadora: que seu pai está morto. Dave precisa levá-los de volta à cabana o mais rápido possível, pois Cristal toma remédios para a depressão, e ele sabe que ela não os trouxe com ela. Ela nunca tinha ficado um dia sem o remédio. Essa trilha vai pro sul. Então deve levar a gente de volta pra cabana. Ok. Vamos chegar pra comer. Sim. Vamos. Eu acreditava que estávamos perto, na direção certa. Só tínhamos ficado sem tempo na noite anterior. Ia ser fácil. Mas a cada passo que dão, eles continuam a se afastar mais da segurança da cabana. Talvez seja melhor o norte. Dave, isso é loucura. Não aguento mais ouvir sobre direções, sendo que você não sabe para onde estamos indo e tudo o que estamos fazendo é andar em círculos. Dave continuava criando uma estratégia diferente constantemente. E de morrer ali na floresta. Como você tá? Nós aguentamos, não? Sim, e pra quê?
Pra ir pra casa. Eu não conseguia parar de pensar naquela noite infernal. Não sei se quero. E que eu sinceramente preferia morrer a ter que passar por aquilo de novo. Do que você tá falando? Você acha que a gente tem que cortar os pulsos aqui mesmo? Eu não pensei nas implicações de sugerir aquilo. Não foi uma sugestão séria. Foi só algo que eu falei por impulso por conta da nossa situação. Realmente despertou em mim um interesse pela ideia do suicídio como uma maneira de escapar. Dave percebe que se não encontrarem uma saída em breve, os pensamentos suicidas de Cristal podem se tornar realidade. Pris. O cérebro dela estava trazendo coisas bem ruins e ela estava sentindo os efeitos disso tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu sabia que, à medida que os dias passassem e a abstinência dos seus medicamentos fosse piorando, seria muito difícil fazê-la continuar andando e manter aquele instinto de sobrevivência dentro dela. Eu estava tão sobrecarregada e frustrada, e tão confusa, que eu me sentia maluca. Eu estava me sentindo enlouquecer. Então isso me deixou bem pessimista com o que ia acontecer. Então, após dias só ouvindo os sons da floresta tropical. Tá ouvindo? Quê? Vem. Vem. Acho que é um barco. Vem. Um padrão de espantar os mosquitos do meu braço. Aí então os da minha nuca. E ficava contando esses ciclos. Eu fiquei obcecado com o tempo. A privação de sono está causando seu efeito. Não quero. Não quero andar. Também não, mas precisamos. Os meus pés estavam se deteriorando. Absurdamente. A dor era totalmente insuportável. Era como se 10 vespas estivessem me picando ao mesmo tempo. Se a gente ficar aqui, morre. É simples assim. Cristal encontra força para tentar mais uma vez. Ok. Levanta. Muito bem. Foi assustador. Eu não sabia o que fazer. Eu acho que entrei em pânico. Decidi que o melhor a fazer era tentar ir atrás do crocodilo e talvez afugentá-lo. Fada. Foi uma experiência completamente horrível. O que foi isso? Parecia uma batida na água. Arthur disse que era um crocodilo batendo rabo. E não estava longe. Era claramente um crocodilo. Conseguíamos ver a ponta irregular da cauda dele, enquanto ele se aproximava. Ele perdeu muito sangue. Ele está fraco e desorientado. Certamente eles vão vir. Tentei a sorte, mas não saía nada. Eles começaram a se afastar.
No rio, seus amigos não podem fazer nada além de aguardar seu destino. Levantava a cabeça de novo. David, você tá bem? Tranquilo? Ver ele daquele jeito me deixou assustada. Lembro de pensar, e se ele simplesmente se afogar? O irmão de David, Owen, finalmente chega às Ilhas Salomão. Ele busca um serviço de locação de helicóptero para as buscas, já que não há resgate oficial na ilha. Quando cheguei na empresa de helicóptero, eles não estavam exatamente com pressa para me atender. Eu fiquei atacar de surpresa. Os mergulhadores seguem tentando chegar à costa. Depois de 26 horas no mar, nadando 30 quilômetros, apenas algumas centenas de metros os separam da terra firme. Mas chegar lá é muito mais perigoso do que eles imaginavam. Não era uma praia de areia macia, onde a gente chegaria nadando facilmente. Era uma costa perigosa, toda recortada, cheia de ondas fortes e pedras. Dá medo só de olhar as pedras. Eu sabia que com nossos corpos tão debilitados, desgastados, nossa pele amolecida, tudo o que conseguia pensar era que a gente ia se machucar muito ali. 26 horas na água fez com que a pele deles ficasse bastante comprometida. Olhei para as minhas mãos e elas estavam totalmente ruins. Naquela noite senti um pouco do choque e fiquei surpreso por algo que eu achava que devia ser muito legal, estar virando algo que não era. Foi tão assustador e preocupante para mim. Senti que estava começando a perder o controle da situação em que eu estava. Dave. Pra quê? Quero escrever uma carta. Pra minha mãe e meu pai. Sabe? Dizer adeus. Não seja idiota, Dave. Não vamos morrer. Eu disse isso a ele. Não para nos dar confiança ou esperança. Eu disse isso quase que para não precisar pegar uma caneta para ele. Eu não queria sair daquele lugar. Fisicamente eu nem conseguia. Eu só queria ficar ali e morrer. Não queria fazer mais nada. Sonhei comigo dentro de um caixão. Sabe, minha família passou por ali, mas meu irmão menor simplesmente desabou em lágrimas. Eu acordei e pensei, eu não quero morrer.